Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas chegarem, né? Oi, Gleide. Boa noite, minha querida. Maria Lamana, boa noite, minha querida. Sejam as duas que já estão aqui comigo muito bem-vindas. Eu acho que tem mais pessoas chegando. A gente entra um pouquinho antes para dar tempo, né, das pessoas chegarem. E eu convidei vocês para falar dessa temática de coronavírus ainda, né? Enquanto isso for um tema recorrente, a gente vai continuar falando, porque a psicanálise ela é para isso, ela está nesse lugar de tentar ajudar as pessoas a elaborarem, dentre suas elaborações, a elaborarem seus medos, suas fobias, suas inseguranças. Paulo Henrique, boa noite. Quem quiser convidar os amigos, tá bom? E aí o tema da live de hoje é coronavírus e o imaginário infantil. Quem é esse monstro? E para quem não me conhece e está entrando aqui agora, eu quero me apresentar. Eu sou Andréia Pinheiro, psicanalista, também com formação em psicopedagogia, professora de psicanálise e atendo como psicopedagoga e como psicanalista no espaço multidisciplinar Vida Plena, na cidade de Valença, onde eu resido, no bairro de Fátima. Cláudia, boa noite, minha querida. Margarete, boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo. Live é para isso, para a gente interagir. Continuem aqui comigo, não vão embora, convidem seus amigos. Psicanálise é para isso, para a gente conversar, trocar figurinhas sobre assuntos muito recorrentes da atualidade. E vocês chegaram, eu queria que vocês interagissem comigo, que me dessem um retorno, para eu saber de que ponto eu posso partir, tá? Eu gostaria de saber se vocês deram uma olhadinha na imagem que eu coloquei para essa live. Vocês viram, deram uma olhadinha? Que é uma criança desenhando e uma figura por trás de um monstro, né? E essa imagem ela foi proposital por conta de uma experiência que eu vivi essa semana. Aliás, eu falo muito para o meu amigo João, que é psicanalista, que os temas que eu trago para as lives têm a ver com a contemporaneidade, tem a ver com as coisas que eu vivencio, que eu leio, que eu vejo, que eu escuto, que eu troco nas redes sociais, que as pessoas me pedem, me sugerem. E esse tema foi por conta de uma experiência que eu tive. Rayane, Alcileia, Maria Eduarda, beijo aí para todo mundo. Uma mulherada bacana que está aí me prestigiando, mas a gente também tem homem aqui no nosso bate-papo. E foi o seguinte, gente, a minha pergunta, o meu questionamento, ele parte do seguinte princípio: vocês não me responderam se deram uma olhadinha na figura nas redes sociais sobre esse tema, mas enfim, vamos partir do princípio que tenham observado. Quem é, afinal de contas, esse tal coronavírus? Quem é? Chegou de repente nas nossas vidas, mudando completamente nossas vidas, nos deixando alertas, inseguros, amedrontados, sem saber o que fazer. Quem é esse tal coronavírus, afinal de contas, né? Mas a pergunta principal: você viu, Maria? Você viu a figura? Então, é isso que eu queria que vocês me retornassem. Oi, Leci, minha amiga de infância! Nossa, Leci, nossa, que boas recordações.
O retorno que vocês vão me dando é importante, porque é o seguinte, essa figura nos dá a dimensão dos questionamentos que eu proponho já mesmo no perfil do Facebook, né? Que contornos nós temos dado a essa doença? E aí eu coloco em letras garrafais, monstro ou doença? Vai depender da resposta de cada um, do posicionamento de cada um, que contornos a gente tem dado a essa doença. E aí eu estou tentando fazer uma ponte entre o coronavírus e o imaginário infantil e os contornos que a gente tem dado a esse momento pelo qual a gente tem passado. E como eu disse a vocês, a escolha desse tema e dessa imagem, ela é proposital por conta de uma experiência que eu vivi, que eu observei nas redes sociais, e eu confesso que eu fiquei bastante assustada. Eu comecei a ver nas redes sociais, porque eu tenho muito acesso às questões pedagógicas, psicopedagógicas, por conta da minha formação, eu comecei a observar que as crianças estão considerando que o coronavírus seja um monstro. Estão fazendo desenhos, dando uma forma monstruosa a essa doença e a essa situação pela qual a gente está passando agora. E aí eu me perguntei, o que é que estão dizendo para essas crianças para que elas deem esse contorno para esse momento que a gente está passando? Eu fiquei bastante preocupada, porque eu já tenho demonstrado a minha preocupação sobre o que é que vai acontecer com o nosso psiquismo, com a nossa psique, num segundo momento dessa crise que a gente está enfrentando, né? Porque é algo da ordem do real. A gente se viu, de repente, enclausurado dentro de casa, no isolamento social que a gente não teve escolha, toda a nossa rotina de vida muda. E aí, o que é que a gente tem feito com isso? Que contornos a gente tem dado a esse momento? Contornos de doença, de responsabilidade social, ou contornos de que isso seja um monstro, a ponto de nós observarmos que crianças estão fazendo desenhos de monstros sobre esse coronavírus. Me dá licença um pouquinho que eu vou fechar a janela, que tem um cachorrinho latindo em frente à minha casa. Oi, tô de volta. Me perdoem, mas era necessário para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de silêncio, né? Então, voltando aqui ao nosso questionamento. Quando eu vi e me dei conta daquilo, falei, poxa vida, né? O que é que as pessoas estão dizendo às crianças para que esse imaginário infantil tome essa proporção? E aí eu fiquei muito preocupada, porque se conosco, adultos, a situação já é preocupante, imagine com essas crianças. Eu sempre fui contra, né? Sempre fui contra nós colocarmos medo em crianças como se fosse uma instauração da lei. Não vai ali porque o bicho-papão vai pegar. Olha, cuidado com o escuro, porque ali tem um monstro. Eu nunca concordei com isso. Até porque a minha criação foi avessa a isso. Quando eu tinha qualquer medo, principalmente do escuro, que criança, ela tem essa fantasia, ela trabalha com esse imaginário, porque no escuro eu não consigo definir formas. Então, o meu imaginário, ele começa a criar situações. E se não houver ali um adulto que fale, olha, não tem nada no escuro que não tenha no claro, a criança ela pode criar N situações, se sentir insegura, amedrontada,
A minha mãe fazia o contrário. Ela acendia a luz e dizia: aqui não tem nada. Não há nada no escuro que não tenha no claro. E isso foi fundamental para a minha vida. Eu tenho meus medos? Sim. Mas eu nunca fui uma criança medrosa. Eu tenho medos e inseguranças normais de um ser humano. Mas eu também nunca passei medo para minhas filhas. Pelo menos tentei não fazer isso. E aí, quando eu vejo uma criança dando contornos de monstro para esse bendito coronavírus, que tem feito parte da nossa vida, né? Que tem aparecido na televisão a todo tempo, que tem sentado no nosso sofá, que tem sido a nossa companhia diária, que não nos permite sair de casa, estar com as pessoas que eu amo, mas também é uma necessidade para que a gente não se adoeça e adoeça as pessoas mais fragilizadas. Eu fico pensando, quais serão os resultados disso, né? O que essas crianças vão carregar para a vida delas a partir dessa experiência que elas estão vivendo e que as pessoas dizem que esse coronavírus é um monstro? Fiquem alertas, né? Prestem muita atenção. Não digam isso para as suas crianças. O coronavírus tem incomodado, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se resguardar, acatar a decisão do Ministério da Saúde, ter responsabilidade social, mas a gente não deve dizer para as crianças que isso seja um monstro. Vocês conseguem imaginar a proporção que isso pode tomar para uma criança? E aí me fez lembrar de um filminho chamado Monstros S.A., que falava dos monstros que ficavam debaixo da cama ou dentro dos guarda-roupas. E aí eu falei, nossa, veja bem, né? A gente está dando uma proporção de Monstros S.A. para essas crianças. E a criança, ela trabalha com o seu imaginário. Aliás, o tema dessa live não foi à toa, porque a gente está aqui falando inicialmente de crianças, mas Freud sempre disse que nós somos versões crescidas das crianças que fomos. E nós também, adultos, estamos circundados, imersos e perpassados pelo nosso imaginário. Aí vamos sair do mundo infantil, estou falando da criança mesmo, propriamente falando, e vamos trazer isso para a nossa realidade de adultos. Que imaginário é esse que está dando tantos contornos monstruosos para esse vírus? A gente precisa tomar cuidado, ficar alerta para que a gente tenha minimamente a possibilidade de preservar a nossa saúde mental, e eu tenho dito isso desde sempre. Na primeira segunda-feira, logo depois do anúncio do Fantástico, né, que foi o domingo retrasado, que nos alertou para a seriedade do caso, eu já tenho sinalizado a minha preocupação, né, com a nossa saúde mental, a nossa psique. Então eu preciso ler aqui alguns comentários, porque eu estou pedindo que vocês interajam e eu vou reproduzir. A Maria Alves Lamana disse assim: para mim que moro sozinha e tenho diabetes, estou vendo como um monstro. Entendi, e você deu risadinhas. Sim, Maria, você está no nosso grupo, vale dizer aqui que eu e Charles, o meu sócio na clínica, que também é psicanalista, nós montamos um grupo no WhatsApp para as pessoas que se interessarem participarem gratuitamente, para que a gente ali interaja, dê notícias da doença, esclareça dúvidas, que eu e ele, como psicanalistas, levemos algum conforto para as pessoas, que as pessoas interajam. Então as pessoas estão atualizando notícias, as pessoas estão colocando vídeos divertidos, porque a gente também precisa minimamente trazer um pouco de alegria para o nosso dia a dia, para dar conta disso, né? Então, Maria, isso que é a grande questão. A gente precisa tomar muito cuidado que isso não tome proporções nem contornos de monstro. Nós somos maiores do que
esse suposto monstro. A gente não pode permitir que o nosso imaginário ele seja dessa ordem, a ponto de nos congelar e de nos paralisar. Tem aqui também a Gleide. A imaginação das crianças é intensa e muitas delas podem carregar esse medo para o resto da vida. Perfeito, Gleidiane. Essa é a minha grande preocupação. E a Gleidiane, ela fez essa colocação tão precisa porque ela é professora de educação infantil. Uma profissional muito capacitada, que eu tiro o meu chapéu, você sabe quanto que eu aprecio o teu trabalho, e é disso que eu estou falando. E provavelmente, né, quando a gente, como adulto, começa a enfrentar algumas questões como se fossem grandes monstros, quando a gente cresce inseguro, amedrontado, foi porque lá na infância algo se tornou muito intenso e a gente carregou para o resto da vida. E para depois, mais tarde, enquanto adulto, vencer e superar essa barreira, esse monstro, transpor isso, a gente precisa trabalhar muito em análise ou em qualquer terapia, né? Ou trabalhar conosco mesmos para que a gente não se congele diante desse monstro que começou lá atrás, né? Uma ideia que foi iniciada lá na infância e que vai tomando uma proporção gigantesca. Então a gente precisa muito pensar que contornos, tá, Maria? A gente tem dado a essa situação pela qual a gente está passando. A gente não deve nem de longe apavorar as crianças, amedrontá-las, porque com certeza, se uma criança chega a desenhar o coronavírus, como eu vi, com um chifre, com um rabo, com um olho vermelho, com muita cor preta e vermelha, enorme, é porque ela já foi perpassada por aquilo. Então ela vai carregar para a sua vida adulta. E ela vai ter que fazer muitas elaborações para que isso não a congele e não a paralise na vida adulta. Hoje eu precisei ir ao mercado. O que eu ia fazer? Né? Tomei todas as precauções possíveis, leva álcool, limpa o volante, mantém distância das pessoas, na fila do caixa, toma cuidado com absolutamente tudo, dentro e fora do mercado. Cheguei aqui, tive o maior cuidado em tirar as compras, lavar as embalagens para poder guardar na minha despensa, na minha geladeira. Mas quando eu estava tirando as compras aqui em frente à minha casa, um vizinho falou assim para mim: vejam só, que essa questão do imaginário não é só da ordem das crianças, mas dos adultos também. Ele me perguntou: não está com medo do monstro? E em respeito ao meu vizinho, por ser uma pessoa idosa, eu falei, mas tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, né? Todo mundo precisa ir ao mercado e não é à toa que mercado, mercearia, farmácia, elas estão abertas, justamente porque são serviços essenciais. E se eu deixasse, né, que esse coronavírus, que é uma doença, tomasse contornos de monstros para mim, eu não teria ido ao mercado, eu não teria conseguido ir ao mercado. E quem é que iria trazer, né, as compras para mim? Se eu fosse uma pessoa que estivesse na faixa de risco, provavelmente alguém teria de fazer isso para mim. Mas ainda não é meu caso. Não estou assim tão velha, né? Então, gente, eu queria trazer isso para vocês, primeiro porque eu achei muito sério ver uma criança dando esse contorno e trabalhando com o seu imaginário na ordem de coronavírus igual a monstro. A outra coisa que eu também preciso chamar a atenção, que nós somos perpassados pelo nosso imaginário, porque somos versões crescidas do que fomos na nossa infância, somos crianças grandes, crianças crescidas, e a gente dá contornos, né, nos nossos imaginários. Então, que contornos são esses que a gente tem dado para essa situação de coronavírus atualmente?
né? Será que essas representações simbólicas, elas trazem notícias da nossa infância? Pode ser que seja, né? Como é que eu vou reproduzir o mesmo discurso com uma criança que está ali se constituindo um sujeito? Eu acho assim um pouco covarde, né? Um adulto dizer para uma criança que o coronavírus é um monstro. Precisa conscientizar, precisa explicar, né? Até porque para as crianças conseguirem ficar tanto tempo dentro de casa, elas precisam minimamente serem orientadas e precisam compreender, né? O que é isso? Para a gente é difícil, imaginem para elas, né? A minha prima Rosa está dizendo que ir ao mercado é desafiador. É desafiador, né? Porque a gente sente assim no ar uma desconfiança, uma insegurança, né? Um clima meio pesado, né? Todo mundo está com medo, né? Mas eu acho que se a gente toma os cuidados, se a gente segue as orientações, né? Se a gente cuida da nossa alimentação, se a gente cuida do nosso emocional, do nosso psiquismo, que se a gente não der contornos de monstro a essa doença, se a gente consegue trabalhar bastante, né, bem legal com o nosso imaginário, a gente vai conseguir sair dessa situação fortalecido. Tá? E essa questão de imaginário não tem a ver só com a criança, né? O imaginário, todos nós somos perpassados por ele, né? Senão seríamos literais, não usaríamos sequer as metáforas que nós usamos no nosso dia a dia, mas que também somos crianças crescidas. Nós somos crianças em tamanho maior, né? Todos somos, né? A gente não pode dizer que a gente não traga questões da nossa infância para a nossa vida adulta. Tem aqui mais um depoimento da Maria. Eu vivi os primeiros 26 anos da minha vida com luz de lamparina e morando em uma casinha em um cantinho da zona rural. É curioso, né, que quando a gente comece a falar da infância, a gente acesse essas informações no nosso pré-consciente e traga para o nosso consciente, né? Oi, tudo bom? Consultório Psi está aqui. Bruna, um beijo para você. E aí a Maria complementa dizendo que tudo isso tem atrapalhado muito ela. Ela está trazendo um relato do quanto essas recordações infantis tenham de alguma forma interferido na versão adulta dela, né? É isso aí, Maria. As nossas recordações de nossa infância dizem muito do adulto que somos hoje. Bom, para quem está chegando agora, eu estou aqui propondo falar, né, do coronavírus e o imaginário infantil. Quem é esse monstro? Que contornos estamos dando a essa doença? De doença, com responsabilidade ou como monstro? E eu não estou apenas falando das crianças, que eu já tenho visto por aí fazerem disso, né, um cavalo de batalha. E eu fiquei, sim, muito preocupada em ver essas crianças perpassadas dessa forma, amedrontadas, né? Porque tem alguém, um adulto, que perto delas está dizendo que isso seja um monstro. Isso não é monstro, isso não é guerra, é apenas uma situação difícil pela qual todos nós estamos passando, atravessando, e que a gente tem que ter maturidade emocional, tá? Um mínimo de equilíbrio, embora seja muito difícil, eu compreendo, porque eu também estou nesse barco com todo mundo, para que a gente preserve a nossa integridade emocional. E sem ela, meus queridos, a coisa não funciona. A gente tem aquela célebre frase, mente sã em corpo são, não é? É tudo isso aqui, é nosso emocional, que vai dar conta de todo o resto.
O fato é que se a gente ficar emocionalmente desequilibrado, nosso corpo adoece também. A Gleidiane está dizendo aqui, o medo nos paralisa. Paralisa mesmo, Gleidiane. E precisamos nos adaptar ao que está acontecendo hoje, sem medo. Com respeito, né, Gleidiane? Mas sem medo. Porém, com atitudes para que não fiquemos presos a isso. Eu estou adorando as colocações de vocês, porque isso só enriquece ainda mais o nosso encontro, a nossa live. Isso aí, eu sempre disse, medo paralisa. Medo é normal do ser humano, de alguma forma necessário, tá, Gleidiane? Porque nos tira também de uma situação de risco, né? É muito perigoso quando eu escuto alguém dizer, eu não tenho medo de nada. Opa! O meu pisca-alerta já acende. Eu fico preocupada porque o medo também é importante, mas não a ponto de nos paralisar. A minha prima Rosa diz que tinha medo do escuro. E tem, até hoje. Mas aprendeu na marra a dormir no escuro, após ter se casado há 12 anos atrás. Veja bem, né? Teve uma situação na vida dela que fez com que ela se ressignificasse, se reinventasse. Foi um jeito que ela encontrou de enfrentar esse medo. Ela não venceu o medo, mas ela está tentando lidar com o medo. E aí a Gleidiane vem dizer a respeito daquilo que eu falei sobre a gente tentar minimamente ser equilibrado, que a gente aí consegue as duras penas, né, fazer isso. Precisamos buscar esse equilíbrio. Pelo menos a gente tenta, não é isso, gente? A Maria disse que só encontrou um pouco de equilíbrio no teatro e poesia. Que maravilha! A arte é perfeita, né? Para dar conta das nossas inseguranças. Eu posso aqui acrescentar, e eu não sei se vocês conhecem, a doutora Nise da Silveira, uma psiquiatra que foi um divisor de águas na saúde mental, e ela tratava seus pacientes. Ela não chamava de pacientes, ela chamava de clientes, porque ela dizia que quem deveria ser paciente somos nós que cuidamos deles. Ela cuidava dos seus clientes, como assim nomeava, com arte. Né? Eu tive o prazer de conhecer o museu que ela deixou no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II. E assim é algo maravilhoso, Maria. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar, e eu ainda tive o prazer de conhecer um senhor que faz parte do projeto, né, que é acompanhado pelo hospital psiquiátrico, fica lá o dia inteiro desenhando na oficina, uma maravilha. Ela ainda complementa que escrever e dizer minhas poesias se tornou um desabafo, mas é isso que a gente faz. A gente encontra alguma forma de desabafar sobre aquilo que nos excede, né? Então, antes que a gente transborde como uma caixa d'água, é interessante, Maria e todos nós que estamos aqui juntos, entendermos que algo pode nos ajudar a elaborar tudo isso que é tão invasivo na nossa vida, que é da ordem do real, que é daquilo que nem sempre consegue ser nomeado, que a gente não consegue dizer sobre. Então a arte é uma maravilha para traduzir nossas dores, né? Para se esvaziar. Perfeito, Maria. Deixa eu ver aqui. Então, olha, ficou aqui comigo Maria Alves Lamana, a Gleidiane, a Rosa Maria, Consultório Psi, Bruna, muito obrigada por estar aqui. Não sei se ainda está. Cabral Ramos, Luiz Carlos, Marta Vieira, Antônio Chaves, Maria Alice Durso, Jardel, José Luiz da Costa, Shirley Alvarenga, Leci, Tayane Rodrigues,
Maria Eduarda Magalhães, Aucileia Andrade, nossa, quanta gente, né? Raiane Rodrigues, Margarete Henrique, Cláudia Lima. Ó, um prazer enorme, né? Ter tido todos vocês aqui, Paula Henrique. É isso, gente. É muito bom que todos tenham entrado aqui nesse momento, nessa live, tenham vindo bater um papo conosco sobre essa questão do coronavírus e o imaginário infantil. Quem é esse monstro? Que contornos estamos dando ao coronavírus? Quem é ele, afinal? Doença ou monstro? Eu não tenho a pretensão de trazer nenhuma resposta que eu julgue certa, né? O que é certo, o que é errado? Eu estou aqui como uma amiga, tá? Para a gente poder trocar. Eu sempre trago para as minhas lives temas que eu acho muito recorrentes, que perpassam o imaginário da sociedade contemporânea. Eu acho que a missão de um psicanalista é estar no laço social. É isso que eu tento fazer. Eu fico muito atenta aos movimentos, né, da sociedade como um todo, das pessoas. Eu gosto muito de observar. Então, quando eu vi, né, nas redes sociais uma criança, né, sinalizando que aquele monstro que ela desenhou é o tal coronavírus, e eu comecei a prestar atenção nisso, eu identifiquei muitas outras crianças falando desse lugar amedrontado, inseguros. Eu fiquei muito preocupada. O que é que elas vão carregar para a vida? Né? Eu acho que, até desavisadamente, pode haver muitos responsáveis dizendo assim: olha, cuidado que o coronavírus vai pegar. Não façam isso, né? E também para nós que somos adultos, né? Não fiquem achando que o coronavírus vem para te pegar. Né? A gente é adulto, a gente tem consciência das coisas, a gente tem acesso à informação, a gente é perfeitamente capaz de se proteger dessa situação, embora seja difícil, não esteja aqui para dizer o contrário. Eu sei o quanto tem sido pesado para todos nós, mas esse trabalho nas redes sociais que a gente tem feito é para, de alguma forma, dar notícias a vocês que a gente também está passando por isso. Não está só o Brasil passando por uma situação adversa, é o mundo inteiro. Mas não é dando contornos de monstro que a gente vai conseguir passar dessa fase, que a gente vai conseguir superar esse momento. Não dando contornos de monstro. Não vamos deixar que o nosso imaginário faça desse momento um momento de guerra. Não é guerra. Não é monstro, é uma situação adversa, delicada, que a gente precisa se cuidar, mas coronavírus não é monstro. Que a gente não diga isso para nossas crianças, mas que também a gente não acredite nisso, que a gente não colhe nesse discurso, tá? Então é isso, meus amigos. A Rosimeire chegou agora. Eu já estou indo embora, tá, Rosimeire? Mas muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Pinheiro, psicanalista, com formação em psicopedagogia, professora de psicanálise, atendo no espaço multidisciplinar Vida Plena, tá? O maior prazer em estar aqui com vocês. E vale dizer, gente, que as lives do Facebook, elas não são como no Instagram. Elas ficam no meu perfil todo o tempo. Compartilhem com seus amigos, né? Dividam isso, levem para outras pessoas. Digam o que vocês acharam, as críticas são importantes, tá? O que eu espero, sinceramente, é estar fazendo um trabalho bacana, é estar trazendo um pouco de alento para as pessoas, dividindo tudo isso com vocês. Na próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar juntos. O tema eu ainda não sei, vai depender daquilo que vai acontecer durante essa semana para a gente poder trazer como tema e conversar, tá bom? Então, um beijo no coração.
Eu vou colocar outros conteúdos nas minhas redes sociais. Eu tenho aqui o Facebook, Andréia Pinheiro Psi. Eu também tenho o Instagram com o mesmo nome. E também tenho um Instagram para falar de assuntos ligados à psicopedagogia, que é Psicopedagoga Andréia Pinheiro, tá? Vai lá, visita, dá um like se vocês gostarem, deixem a opinião, deem sugestões. A gente só cresce com a participação de vocês, tá bom? Ó, beijão, senão fica aqui a noite inteira conversando com vocês, tá bom? Beijo no coração, até a próxima semana.